Na sequência, falaremos sobre o Decreto 993, de 2026, assinado pelo prefeito Eduardo Pimentel, que regulamenta a ocupação do recuo frontal obrigatório por restaurantes e estabelecimentos gastronômicos. A medida permite o uso temporário dessa área, facilitando a regularização de bares e restaurantes que antes enfrentavam impedimento. Os principais detalhes da medida: uso do recuo e medidas complementares. E eu vou pedir para subir ao palco a Cláudia Sovierzowski, que é arquiteta da Abrazel e é também especialista em bares e restaurantes. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Abrazel, pela essa parceria de sempre. Como o Luiz Fernando, nosso presidente, já adiantou, ano passado, como alguns aqui, acho que todos já sabem, nós estivemos na prefeitura solicitando algumas alterações de acordo com o decreto de recuo, porque eu, como arquiteta da Abrazel, aprovando, regularizando vários projetos, nós vimos que tinham algumas, não digo falhas, mas algumas coisas que para nós não eram interessantes. Digo para nós, Abrazel, associados, e para nós não eram interessantes. Então, nós tivemos lá, conversei com o Luciano, com o Luiz Fernando, com alguns conselheiros, vi alguns, eu digo assim, alguns, como que eu posso falar? Alguns problemas que a gente estava enfrentando com questões de notificação. Alguns restaurantes, por exemplo, o que a gente tinha? Então, eu vou falar brevemente, tem um material aqui, mas acho que eu vou ser mais breve e eu vou fazer um resumo. O que aconteceu? Nós tínhamos anteriormente no decreto que quando a gente ia fazer o uso do recuo frontal, que é aquele uso dos 5 metros, que bares, restaurantes, enfim, o que trabalha com gastronomia, eles podem utilizar realmente esses 5 metros para colocação somente de mesas. Tá? Nós não podemos ter ali banheiro, uma cozinha, um bar, nada que for fixo. Então, ali somente podemos colocar mesas. E um dos problemas que a gente enfrentava era a questão que alguns restaurantes, eles são de esquina, tinham 2 testadas. De acordo com esse decreto, o que o decreto não nos permitia? Fazer as 2 testadas. Então, nós tínhamos somente uma testada para fazer o uso do recuo. Nós temos vários associados aqui com restaurantes que tinham os 2 recuos, utilizando os 2 recuos, que é lógico, que para vocês isso é muito importante. É mais lugar, mais mesa, mais atendimento. E a prefeitura começou a fazer o quê? Começou a notificar, multa, começou a multar. Então, a gente sentiu essa dor, essa necessidade de dar uma revisada. Outro grande problema também, que a gente também conseguiu converter, é a questão do uso da estrutura. Como que é essa estrutura de uso do recuo? Você não pode construir nada, Vamos falar, alvenaria, parede, não pode. No máximo que você pode ter é uma mureta de 40 centímetros de altura, estrutura metálica e vidro. Porém, a cobertura, o decreto nos permitia somente colocar vidro, policarbonato ou toldo, lona. Esse é um grande problema também, A lona, ela estraga com o tempo, ela fura, ela não é térmica. Então, geralmente, a gente tinha que colocar um forro embaixo para deixar essa área mais aquecida ou então mais climatizada, até por conta do sol, que o toldo esquenta, Então, essa também foi um dos problemas, que a gente enfrentou. E também o terceiro seria a questão de ter mais de uma subeconomia no imóvel, na indicação fiscal. Então, nós conseguimos também que eles fizessem aprovação de 1, 2 ou mais subeconomias na mesma indicação fiscal. Então, vocês podem ter 2 CNPJs, 3 CNPJs usando o mesmo recuo, o que não era permitido anteriormente. Então, nós conseguimos com a prefeitura e com o IPUC, eu fiz um trabalho de uma viabilidade técnica, apresentei na prefeitura, foi para o IPUC, ficou 1 ano e voltou esse novo decreto, que é o decreto 993. Esse decreto, então, fala tudo o que eu estou comentando aqui, e o que nós conseguimos dar cobertura, pessoal, que é o que eu estava comentando, então, em vez de ter lona ou vidro, nós podemos ter telhas termoacústicas,
que isso é o ideal, né? Para a gente colocar em recuo uma telha termoacústica, que é uma telha que a gente vai ter ali a questão de ter um ambiente mais agradável, também questão de barulho, né? Então, ela isola também, então, por isso que ela é termoacústica, e a questão térmica dentro desse espaço. Então, para o recuo, nós conseguimos, né, essas referências, conseguimos com a prefeitura que aprovasse esse novo decreto, foi uma vitória nossa e da Brasel aqui, que vai ajudar muitos associados. Então, vocês sabem que vocês têm o direito, realmente, de utilizar esse espaço, é uma aprovação que, então, assim, tem um material aqui que está sendo apresentado, mas o que eu vou fazer para vocês, eu vou deixar esse material com a Brasel, para que vocês possam ter esse material para dar uma lida. Faço uma leitura ali, está bem resumido, e para aprovação desse projeto, né, de uso do decreto do recuo, do uso do recuo frontal, nós teremos que fazer o quê? Da entrada nesse projeto, então tem que fazer realmente um projeto, tem toda a documentação do imóvel e do proprietário, e é uma coisa bem simples. Vou comentar com vocês até que, depois que saiu esse decreto, nós temos um associado aqui que já me contratou, para eu poder fazer a regularização dele, desse uso do recuo, com duas frentes, com duas fachadas, né? Até posso falar, perguntei para ele se eu podia falar o nome dele aqui, que é o Daniel do Afonsos, né? E ele ia fazer uma reforma e queria fazer as duas testadas. Eu falei, Daniel, então já deixa aprovado. Nós conseguimos fazer a aprovação em 12 dias. Então, foi coisa muito rápida, né? Que a gente conseguiu fazer o projeto, a gente deu entrada e conseguiu, em 12 dias, eu consegui. Antes dele começar a reforma, ele já tinha essa aprovação e essa licença em mãos, tá? Então, o uso do recuo, né, praticamente a gente ganhou aí, né, algumas coisas bem interessantes, importantes, e também agilidade na aprovação. Nós temos o decreto também 994, que fala sobre o uso de mesas e cadeiras na calçada, tá? Esse decreto mudou um pouquinho também, porque agora, para nós, assim, esse decreto a gente não pediu nada porque ele estava ótimo. A prefeitura foi lá e deu uma estragada no decreto, né? Eu vou falar dessa forma assim. O que a prefeitura fez? O decreto agora exige quem quiser usar mesas e cadeiras na calçada vai ter que ter uma calçada de um mínimo 4 metros. Antes não precisava. Qualquer medida de calçada eu conseguia colocar ali mesas e cadeiras. Então, eu tinha uma calçada de 3 metros, enfim, apresentava um projeto, a prefeitura analisava, e tudo bem, né? Se ele ia aprovar ou não, eles faziam toda uma análise da parte estrutural da calçada, que tem poste, né? Tem placas de sinalização, lixeira, enfim. E hoje, o que a prefeitura fala, né? Então, até que nesse material vocês estão vendo, o que eles fizeram nesse decreto? Eu tenho que ter, vamos falar, da rua ali, do meio-fio, que eles chamam de área de serviços, né? Do meio-fio para dentro da calçada, eu tenho que ter 1 metro, que seria onde fica a árvore, onde ficam as placas, né? Depois, eu tenho que ter, no mínimo, uma passagem de 1,60 m para pedestres. Daí, depois, é que eu vou ter mesas e cadeiras. Então, façam essa conta aí para 4 metros, né? Com quanto que a gente ficaria. Ali eu coloquei 2 metros, porque nós podemos ter também nessa área toldo, ou podemos usar ombrelones nas mesas, né? Então, essas mesas são retiradas durante o não uso delas, durante a noite, enfim. Os ombrelones também. Esse toldo pode ser retrátil ou não, porque é sempre uma pergunta, Cláudia, é obrigatório colocar retrátil? Não, não é obrigatório. Porém, esse toldo não pode ter fixação na calçada. Vamos falar, perfis tipo colunas que segure esse toldo. Ele tem que ser, né, ele tem que estar em balanço. Então, o que nós conseguimos, né, ver dessa nova legislação, esse novo decreto, que ele dificultou um pouquinho realmente, né, para os restaurantes, por questões dessa questão da calçada. Outra coisa importante também, que é obrigatório, é a utilização dessas floreiras, tá? Que eles falam que são as divisórias, né, de espaços. Então, nós temos a obrigação de usar essas floreiras. Agora, menos mal, porque antes a gente tinha um modelo que tinha que seguir do IPUC, que já estava até ultrapassado, até a gente sugeriu que mudasse um pouquinho esse modelo e modernizar.
E então eles deixaram liberado. A floreira pode fazer como quiser, com planta em cima ou não, pode fazer qualquer cor, modelo, mas é obrigatório ter essas floreiras também. Então, assim, rapidamente, sobre esse decreto também tem que dar entrada com o projeto, eles vão fazer uma análise, né, do projeto, vão ver se está tudo dentro da estrutura e está tudo ok. O terceiro decreto é o 995, que fala sobre a utilização, sobre as novas calçadas. As novas calçadas é a mesma questão que eu estou falando para vocês, que tem que ter 1 metro ali de recuo da área de serviços, 1,60 m no mínimo de passagem, e depois o restaurante pode usar também. Bom, as calçadas hoje elas estão mudando um pouquinho o material, então eles estão preferindo que sejam colocadas aquelas placas de concreto, tá? Por causa da questão de acessibilidade. Pode ser colocado paver também? Pode, mas no central ali, bem na faixa central, eles pedem que sejam colocado concreto. Não é obrigatório, mas é sugerido. Eu acredito daqui para frente, daqui a algum momento, eles vão fazer obrigatoriedade sobre isso, tá? Então, são esses materiais. A única coisa que mudou é a questão um pouquinho das medidas das calçadas, mas a gente sabe que nem todas as calçadas têm 4 metros, 5 metros, tem algumas que nem 2 metros têm. Então, eles vão começar a regularizar isso de uma forma, de caso a caso, de região por região, tá? Então, eu fiz assim uma breve explanação, não sei se vocês têm alguma pergunta, mas só para vocês entenderem um pouquinho o que a gente conseguiu, o que melhorou, né? Então, eu fico muito feliz que o decreto do uso do recuo, a gente conseguiu realmente melhorar para os associados, para que a gente possa ter ali mais mesas e cadeiras e trazer o nosso cliente para fora, trazer, que é isso que a prefeitura quer, sabe? Que tem essa circulação externa. Então, fico aqui, né, aguardo se vocês tiverem alguma questão, também estou sempre na Brasel, alguma pergunta. E esse material eu vou deixar com vocês, porque ali realmente está um bom resumo para vocês entenderem o que vocês têm direito e usar. Ah, pessoal, uma coisinha só que eu não comentei, mas está ali no material também, a questão de pagamento de taxas, tá? O que acontece? O uso do recuo não se paga taxa nenhuma, só paga a taxa de aprovação, que seria uma taxa administrativa da prefeitura, que é R$ 53,00, porém, o uso de mesas e cadeiras na calçada, existe sim o pagamento de uma taxa anual, tá? Essa taxa anual, só para vocês terem uma ideia, quanto custa? Depende de quantos metros quadrados vocês têm. Então, conforme a região, então eles vão ver o zoneamento, ele custa 53 centavos a 77 centavos o metro quadrado. Porém, vezes 365 dias que vocês vão usar. Então, se eles fazem essa conta, fazem uma conta, vamos lá, que deu R$ 2.000, você paga numa vez só para a prefeitura e você vai renovar somente no próximo ano. No próximo ano, não precisa dar entrada em projeto novamente. Só entra no sistema, no Prosec, pede uma renovação, eles vão pedir uma foto do local para ver se o local está de acordo com o projeto que foi aprovado e eles vão cobrar a taxa novamente, né, que seria essa taxa anual aí. Ok? Pessoal, muito obrigada a todos, né? E agradeço aqui pela participação e por estarem aqui me ouvindo. E quando precisarem de alguma coisa, podem contar comigo ali na Brasel. Obrigada.